Capítulo 3. Decidi jantar no quarto. Não estava a fim de ver a minha família no momento. Estava furiosa com todos eles. Com meus pais, por serem felizes. Com Erin, por não ter sido rápido bastante 18 anos atrás. Com Kaden e Austin, por serem tão jovens. Nena deu a volta na mesa para me servir. A senhorita acha que vai ter que aceitar? Perguntou ela ao encher minha taça. Ainda estou pensando em um jeito de escapar. E se a senhorita dissesse que já está apaixonada por alguém? Neguei com a cabeça enquanto brincava com a comida. Insultei os 3 candidatos mais prováveis bem na frente deles. Nena, então, pôs um pratinho com chocolates no meio da mesa, supondo, corretamente, que eu estaria mais interessada neles do que no salmão com caviar. Talvez um guarda, então. Acontece bastante com as criadas. Ela sugeriu rindo. Tudo bem para elas, mas não estou tão desesperada assim. Desdenhei. A risada de Nena cessou. Percebi imediatamente que minhas palavras haviam ofendido, mas era verdade. Eu não podia ficar com qualquer um, muito menos um guarda. Pensar naquela possibilidade já era perda de tempo. Eu precisava de uma saída para aquela situação. Não disse por mal, Nena. Acontece que as pessoas esperam certas coisas de mim. Claro, já terminei. Você está dispensada pelo resto da noite. Deixarei o carrinho com os pratos no corredor. Ela fez que sim com a cabeça e saiu sem dizer mais uma palavra. Belisquei os chocolates, mas logo desisti de comer qualquer coisa e vesti a camisola. Não podia argumentar com meus pais naquele momento, e Nena não me entendia. Precisava falar com a única pessoa capaz de entender o meu lado, a pessoa que às vezes parecia a minha outra metade. Eu precisava falar com Erin. Está ocupado? Perguntei, entreabrindo sua porta. Erin estava sentado à escrivaninha, fazendo anotações. Seus cabelos loiros estavam aquela bagunça típica do fim do dia, mas seus olhos não tinham qualquer vestígio de cansaço. Parecia-se tanto com nosso pai quando jovem que chegava a ser assustador. Ele ainda estava com a roupa do jantar, mas já havia tirado o paletó e a gravata, preparando-se para dormir. Faça o favor de bater antes de entrar. Eu sei, mas é uma emergência, então arrume um guarda. Ele retrucou e voltou à papelada. Já sugeriram isso, disse para mim mesma. É sério, Erin, preciso da sua ajuda. Meu irmão me olhou por cima do ombro e pude notar que estava prestes a ceder. Com ar despreocupado, empurrou a cadeira ao seu lado com o pé e disse, irônico, vem até o meu escritório. Ao sentar, perguntei, o que você está escrevendo? Ele tratou de cobrir a folha rapidamente com outros papéis. Uma carta para Camille. Você sabe que pode simplesmente ligar para ela. Ele deu um sorrisinho e comentou, mas eu vou ligar. E também vou mandar isto. Não faz sentido. O que tanto você tem para dizer que precisa de uma ligação e uma carta? Ele balançou a cabeça. Para sua informação, os dois têm propósitos diferentes. As ligações são para as notícias e para saber como foi o dia dela. As cartas são para coisas que nem sempre posso dizer em voz alta. Sério? Perguntei, já me inclinando para pegar o papel. Antes que eu pudesse chegar perto, a mão dele grudou meu punho. Eu mato você. Ele garantiu. Ótimo, disparei. Aí você vira o herdeiro, passa pela seleção e dá um beijo de despedida na sua preciosa Camille. Sua testa se encheu de rugas. O quê? Soltei o corpo de novo na cadeira. A mamãe e o papai querem levantar o moral do povo. Decidiram isso pelo bem de Lia, eu disse com patriotismo sarcástico. Preciso passar pela seleção. Eu esperava uma demonstração de horror abjeto. Talvez uma mão simpática sobre meu ombro, mas Erin jogou a cabeça para trás e caiu na gargalhada. Erin! Ele continuou urrando, dobrando-se para frente e dando tapas no joelho. Você vai amassar a roupa. Avisei, o que só aumentou as risadas. É sério, pelo amor de Deus, o que eu devo fazer? Como se eu soubesse. Não acredito que eles realmente acham que isso vai funcionar. Ele acrescentou sem parar de rir. O que isso quer dizer? Ele deu de ombros. Não sei, acho que sempre pensei que, se algum dia você se casasse, seria aqui em um futuro bem distante. Acho que todo mundo tinha certeza disso. E o que isso quer dizer? O toque de carinho que eu esperava finalmente veio quando ele pegou minha mão. Ah, Id, você sempre foi independente. É a rainha em você. Gosta de estar no comando e de fazer as coisas por conta própria. Eu imaginava que só iria se unir a alguém depois de reinar por um tempo. Para começo de conversa, não tive muita escolha. Resmunguei, abaixando a cabeça, mas com os olhos ainda em meu irmão. Ele fez uma careta e emendou. Pobre princesinha, então você não quer governar o mundo? Afastei a mão dele com um tapa. 7 minutos. Devia ter sido você. Eu preferia 1000 vezes ficar sentada sozinha escrevendo bobagens em vez de lidar com toda a burocracia e essa história ridícula de seleção. Não faz o menor sentido. Você não vê como é lamentável? Aliás, como enfiaram você nisso? Pensei que tinham abolido a seleção.
Não tem nada a ver comigo, respondi com cara de tédio. Essa é a pior parte. O papai tem enfrentado muita oposição, por isso vai tentar distrair as pessoas. Antes de continuar, balancei a cabeça. A situação está ficando feia, Erin. Estão destruindo as casas e lojas. Já houve algumas mortes. O papai não sabe ao certo de onde vêm os ataques, mas acho que as pessoas da nossa cidade, da geração que cresceu sem as caças, têm provocado a maior parte deles. Uma expressão de dúvida apareceu no rosto dele. Não faz sentido. Por que crescer sem aquelas restrições deixaria alguém com raiva? Fiz pausa para pensar. Como explicar algo que não passava de uma hipótese para mim? Bom, fui criada com todos me dizendo que eu seria a rainha um dia. Era isso, nada de escolhas. Você cresceu sabendo que tinha opções. Podia entrar para o exército, virar embaixador, podia fazer um monte de coisas. Mas e se isso não acontecesse na prática? E se você não tivesse todas as oportunidades que imaginava antes? Ele disse, mostrando que seguiu o raciocínio. Então eles não têm acesso a empregos? Empregos, educação, dinheiro. Ouvi falar de gente que proíbe o casamento dos filhos por conta das velhas castas. Nada está acontecendo do jeito que o papai planejou, e é quase impossível controlar esses movimentos. Será que dá para forçar as pessoas a serem justas? É isso que o papai está tentando resolver agora? Erin perguntou, cético. Sim, e eu sou o show de ilusionismo que vai distrair as pessoas enquanto ele elabora um plano. Erin achou graça. Essa explicação faz bem mais sentido do que você ter virado romântica de repente. Ergui a cabeça. Já deu, Erin. Eu não estou interessada em casar. Por que isso importa? Outras mulheres podem ficar solteiras, mas ninguém espera que outras mulheres produzam um herdeiro. Dê outro tapa nele. Me ajude. O que eu faço? Seus olhos procuraram os meus. Percebi, com a facilidade que tinha para saber que ele sentia, que finalmente entendeu como eu estava aterrorizada, não irritada ou zangada, não ultrajada ou enojada. Eu estava com medo. Uma coisa era a expectativa de que eu comandasse o país, que carregasse o peso de governar milhões de pessoas sozinha. Tratava-se de um emprego, uma tarefa. Eu podia arriscar itens de uma lista, delegar, mas casamento era muito mais pessoal. Outro pedaço da minha vida, que deveria ser meu, mas aparentemente não era. O sorriso brincalhão de meu irmão desapareceu e ele arrastou a cadeira para perto da minha. Se a ideia é distrair as pessoas, talvez você pudesse sugerir outras oportunidades. Um possível casamento talvez não seja a única alternativa. Por outro lado, se nossos pais chegarem a essa conclusão, devem ter esgotado todas as outras opções. Enterrei a cabeça nas mãos. Não queria contar a Erin que sugeri que ele se casasse, nem que considerei até Kendall viável. Tinha a sensação de que meu irmão estava certo. A seleção era a última esperança dos meus pais. Eis o ponto, It. Você será a primeira garota a assumir o trono por direito, e as pessoas esperam muito de você. Como se eu já não soubesse. Mas, ele prosseguiu, isso lhe dá bastante poder de barganha. Levantei um pouco a cabeça. Como assim? Já que você precisa mesmo fazer isso, tente negociar. Me endireitei na cadeira. Pensei e repensei, tentando me imaginar o que poderia pedir. Talvez houvesse um jeito de passar logo por aquilo, sem ter que acabar com o pedido de casamento. Sem pedido de casamento. Se eu falasse rápido o bastante, provavelmente conseguiria que meu pai concordasse com praticamente qualquer coisa, desde que ele tivesse sua seleção. Negociar, balbuciei, exatamente. Levantei, agarrei Erin pelas orelhas e estalei um beijo em sua testa. Você é meu herói absoluto. Ele sorriu. Qualquer coisa por você, minha rainha. Ri e o empurrei. Obrigada, Erin. Mãos à obra. Ele falou apontando para a porta. Suspeitei que estava mais ansioso para voltar à carta do que para acompanhar meu plano. Saí correndo do quarto dele em direção ao meu para pegar papel. Precisava pensar. Quando virei a esquina do corredor, tropei com alguém e caí sentada no carpete. Ai, reclamei, a erguer os olhos, dei com Kyle Woodwork, filho da Madame Marley. Kyle e o resto da família Woodwork possuíam aposentos no mesmo andar que o nosso. Uma honra muito especial, ou irritante, dependia da opinião que se tinha sobre os Woodwork. Com licença, eu disse ríspida. Não era eu que estava correndo, ele replicou, recolhendo os livros que tinha derrubado. Precisa olhar por onde anda. Um cavalheiro estenderia a mão imediatamente, disse a ele. O cabelo de Kyle cobriu seus olhos quando se voltou para mim. Ele precisava desesperadamente cortar o cabelo e fazer a barba. Além disso, sua camisa estava grande demais. Não sei de quem eu sentia mais vergonha, dele pela aparência tão desleixada ou da minha família, que tinha de ser vista com aquele desastre. O mais irritante era que ele nem sempre tinha sido tão esculachado, nem precisava ser. Qual a dificuldade de passar uma escova no cabelo? Idlin, você nunca me considerou um cavalheiro. Verdade, concordei, enquanto me levantava sozinha e batia o pó do roupão.
Eu havia sido poupada da companhia pouco empolgante de Kyle nos últimos 6 meses. Ele fora a Finley se matricular em algum curso intensivo e sua mãe lamentara sua ausência desde o dia de sua partida. Eu não sabia o que ele estudava, nem fazia questão de descobrir, mas ele estava de volta, e sua presença era mais um fator de estresse numa lista que não parava de crescer. E o que faria uma dama como você correr desse jeito? Afinal, assuntos que você é tosco demais para compreender. Ele riu. Certo, porque sou tão simplório. É um milagre conseguir tomar banho sozinho. Eu estava prestes a perguntar se ele realmente chegava a tomar banho, porque a impressão era que ele fugia de qualquer coisa semelhante a um sabonete. Espero que um desses livros seja um manual básico de etiqueta. Você precisa se atualizar urgentemente. Você ainda não é rainha, Idlin. Baixe um pouco a bola. Ele se afastou e fiquei furiosa por não ter dado a palavra final. Segui adiante. Minha vida agora tinha problemas maiores que as boas maneiras de Kyle. Não podia desperdiçar meu tempo discutindo com as pessoas ou me distraindo com qualquer coisa que não desse fim à seleção. Capítulo 4. Quero ser clara. Eu disse ao sentar diante da mesa do meu pai. Não tenho intenção de me casar. Ele fez que sim com a cabeça e começou a falar. Entendo que você não queira isso hoje, mas um dia vai precisar se casar, Idlin. Você tem a obrigação de dar continuidade à linhagem real. Eu odiava quando ele falava assim do meu futuro, como se sexo, amor e bebês não fossem coisas boas, mas deveres a ser cumpridos para manter o país nos eixos. Isso apagava qualquer traço de alegria das minhas perspectivas. De todas as coisas da vida, essas não deveriam ser as melhores partes, os prazeres mais verdadeiros? Afastei essa preocupação e me concentrei no objetivo que tinha naquele momento. Entendo. Concordo que é importante, repliquei diplomaticamente, mas durante a sua seleção, você nunca se preocupou com a possibilidade de que ninguém do grupo fosse a garota certa? Ou de que talvez muitas estivessem lá pelos motivos errados? Seus lábios esboçaram um sorriso. Eu me preocupava com isso todos os dias, e boa parte das noites. Então, ele me contou várias histórias vagas sobre uma garota tão dócil que ele mal podia suportá-la, e também sobre outra que tentara manipular cada etapa do processo. Eu não conhecia muitos nomes ou detalhes, e nem fazia questão. Nunca gostei de imaginar que meu pai poderia ter se apaixonado por outra garota, que não a minha mãe. E você não concorda que, como seria a primeira mulher a assumir o controle total da coroa, é necessário estabelecer alguns padrões a respeito de quem pode governar ao meu lado? Continue, disse ele inclinando a cabeça. Imagino que, com certeza, deve existir algum sistema de cortes, pronto para evitar que um psicopata consiga entrar no palácio, certo? Claro, ele confirmou com um sorriso, como se a minha preocupação não fosse válida. Acontece, porém, que não confio em ninguém para assumir o cargo comigo. Portanto, suspirei fundo antes de continuar. Concordo em passar por esse espetáculo ridículo se você me prometer algumas coisinhas. Não é espetáculo, tem um histórico excelente. Mas, por favor, minha querida, diga-me o que quer. Primeiro, quero que os concorrentes tenham liberdade para partir por vontade própria. Não quero que ninguém fique aqui obrigado, se não gostar de mim ou da vida que levará ao palácio. Concordo plenamente com isso. Meu pai disse decidido. Aparentemente pôs o dedo em alguma ferida. Excelente. E sei que você talvez se oponha à ideia, mas se no fim eu não encontrar ninguém adequado, cancelamos tudo. Nada de príncipe, nada de casamento. Ah, ele disse, se inclinando para a frente na cadeira e apontando o dedo precavido para mim. Se eu permitir isso, você vai rejeitar todos no primeiro dia. Não vai nem tentar. Fiz uma pausa para pensar. E se eu lhe garantisse um prazo? Eu deixaria a seleção correr por, digamos, 3 meses e consideraria as opções pelo menos por esse período. Depois disso, se não tiver encontrado uma pessoa adequada, dispenso todos os concorrentes. Meu pai passou a mão no rosto e se revirou um pouco na cadeira antes de cravar os olhos nos meus. Idlin, você sabe o quanto isso é importante, não sabe? Claro, respondi no ato, com plena consciência da seriedade do assunto. Tinha a sensação de que um passo errado colocaria minha vida em uma rota que eu jamais poderia corrigir. Você precisa fazer isso e precisa fazer bem, em nome de todos. Nossas vidas, todas elas, estão ao serviço de nosso povo. Desviei o olhar. Para ser sincera, minha sensação era de que minha mãe, meu pai e eu formávamos o trio a ser sacrificado, enquanto os outros faziam o que bem entendiam. Não vou desapontá-lo, prometi. Faça o que precisa fazer. Elabore seus planos. Encontre uma maneira de aplacar nosso povo e eu lhe darei tempo suficiente para organizar tudo. Meu pai olhou para o teto, pensativo, antes de responder. 3 meses, e você promete que vai tentar. Levantei o braço em juramento. Dou minha palavra, até assino um documento se você quiser, mas não posso prometer que vou me apaixonar.
Eu não teria tanta certeza se fosse você. Ele disse como quem sabe das coisas. Só que eu não era meu pai, nem minha mãe. Não importava o quanto a situação parecesse romântica para ele, eu só conseguia pensar nos 35 garotos, barulhentos, intragáveis, fedidos, que estavam prestes a invadir minha casa. Nada disso soava mágico. Temos um acordo, ele disse finalmente. Levantei praticamente pronta para sair dançando. Mesmo? Mesmo. Estendi o braço e selei meu futuro com um único aperto de mão. Obrigada, pai. Deixei a sala antes que ele pudesse ver o tamanho do meu sorriso. Eu já havia planejado como fazer a maioria dos garotos sair por livre e espontânea vontade. Eu pude intimidá-los quando necessário, ou pensar em maneiras de tornar o ambiente do palácio nada acolhedor. Também contava com uma arma secreta, Austin. Dos meus irmãos, ele era o que mais aprontava, então não seria difícil convencê-lo a me ajudar. Me parecia admirável que um garoto comum se sentisse preparado bastante para enfrentar o desafio de se tornar príncipe, mas ninguém me amarraria antes do tempo, e eu ia garantir que esses pobres coitados soubessem bem onde tinham se metido. A temperatura estava baixa no estúdio, mas assim que as luzes se acenderam, parecíamos estar em um forno. Tamanha diferença aquela iluminação fazia. Eu já tinha aprendido, havia alguns anos, a escolher roupas frescas para o jornal oficial, de modo que meu vestido para aquela noite deixava meus ombros à mostra. Meu visual era elegante, como sempre, mas nada que me fizesse desmaiar de calor. Esse vestido é perfeito. Minha mãe comentou enquanto endireitava os babados das mangas. Você está linda. Obrigada, você também. Ela sorriu e continuou ajeitando a minha roupa. Obrigada, linda. Sei que está um pouco apreensiva, mas acho que uma seleção fará bem a todos. Você passa muito tempo sozinha e teríamos que pensar nisso cedo ou tarde e as pessoas ficarão contentes. Eu sei. Tentei disfarçar o sofrimento na minha voz. Tecnicamente, as filhas da realeza já não eram mais oferecidas em troca de alianças políticas, mas a sensação não era muito diferente. Será que ela não percebia isso? Seus olhos passaram do meu vestido para meu rosto. Algo naquele olhar me dizia que ela sentia pena. Sei que isso parece um sacrifício. E é verdade que, quando levamos uma vida pública, há muitas coisas que fazemos não porque queremos, mas porque devemos. Ela engoliu em seco antes de continuar, mas foi assim que encontrei seu pai. Fiz minhas amigas mais íntimas e aprendi que era mais forte do que imaginava. Sei do seu acordo com seu pai. Se tudo isso acabar sem que você encontre a pessoa certa, que assim seja, mas, por favor, permita-se viver a experiência, melhore, aprenda e tente não nos odiar por perdermos isso de você. Eu não odeio vocês, mas considero essa possibilidade quando fizemos a proposta. Ela disse com um sorrisinho. Não é mesmo? Tenho 18 anos. Meus genes estão programados para brigar com meus pais. Não ligo para uma boa briga, desde que no final você ainda tenha consciência do quanto eu amo você. Dei um passo adiante para abraçá-la. E eu amo você, juro. Ficamos abraçadas por um tempo. Então ela me soltou e foi procurar meu pai, não sem antes de alisar de novo meu vestido, garantindo que a minha aparência continuasse impecável. Em seguida, fui tomar meu lugar, ao lado de Erin, que acenou com as sobrancelhas para me provocar. Está linda, irmãzinha, praticamente uma noiva. Segurei a saia e sentei graciosamente. Mais um comentário e raspo sua cabeça enquanto você estiver dormindo. Eu também amo você. Tentei não sorrir, mas fracassei. Ele sempre sabia o que dizer. O lugar estava cheio de residentes do palácio. Madame Lucy estava sozinha, pois o General Ledger estava em serviço, e o Sr. e a Sra. Woodworth sentaram atrás das câmeras, com Kyle e Josie. Eram os únicos filhos do casal, e eu sabia que a Madame Marley significava um mundo para minha mãe. Então guardava para mim mesma a opinião de que os filhos dela eram absolutamente terríveis. Kyle não era tão intragável quanto Josie, mas, mesmo depois de todos esses anos de convivência, jamais chegamos perto de ter uma conversa interessante. Esperava que nunca acontecesse, mas se algum dia eu tivesse um problema grave de insônia, poderia contratá-lo para ficar falando ao lado da minha cama. Resolveria o problema. E Josie, eu não tinha palavras para descrever como aquela menina era deplorável. Os conselheiros do meu pai começaram a aparecer, saudando-nos com uma reverência antes de sentar.
Havia apenas uma mulher no ministério de meu pai, a senhorita Bruce Manor. Ela era linda e delicada, e nunca entendi direito como uma pessoa tão discreta conseguia se manter firme na arena política. Jamais a ouvia levar a voz ou ficar nervosa, mas as pessoas a escutavam. Os homens não me escutavam, a não ser que eu fosse rígida. Contudo, sua presença me deixou curiosa. O que aconteceria se eu, quando rainha, escolhesse apenas mulheres para formar meu ministério? Seria uma experiência interessante. Os ministros e conselheiros fizeram seus pronunciamentos e relatórios. Então, finalmente Gabriel voltou-se para mim. Gabriel Fanning tinha cabelos grisalhos, penteados para trás e um rosto muito bonito. Ultimamente vinha falando sobre aposentadoria, mas depois de um anúncio daquela magnitude, precisaria aguentar mais um pouco. Esta noite, Ilia vai encerrar nosso programa. Temos uma notícia empolgante, e não há ninguém melhor para comunicá-la do que a nossa futura rainha, a bela Idrun Shreve. Com um gesto grandiloquente, ele estendeu a mão na minha direção, e eu abri um largo sorriso, enquanto cruzava o palco arquitetado em meio ao aplauso comedido. Gabriel me deu um breve abraço e um beijo em cada bochecha. Bem-vinda, princesa Idlin. Obrigada, Gabriel. Agora eu preciso ser honesto. Parece que foi ontem que anunciei seu nascimento. E seu irmão Aaron. Não acredito que faz mais de 18 anos. É verdade, já somos grandes, disse, virando-me para minha família e trocando alguns olhares calorosos. A senhorita está a ponto de fazer história. Penso que Lia inteira está ansiosa para ver o que fará daqui a alguns anos, quando se tornar rainha. Com certeza, será um período empolgante, mas não sei ao certo se quero esperar tanto para fazer história. Dei-lhe uma cotovelada brincalhona e ele fingiu surpresa. Bom, então por que não nos conta o que tem em mente, Alteza? Endireitei os ombros diante da câmera C e sorri antes de começar. Nosso grande país passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Apenas durante o reinado de meus pais, assistimos às forças rebeldes no interior do país praticamente se extinguirem e, embora ainda enfrentemos desafios, as linhas imaginárias do sistema de caças não dividem mais nosso povo. Vivemos uma era de liberdade extraordinária e esperamos, ávidos que nossa nação alcance todo o seu potencial. Me lembrei de sorrir e falar articuladamente. Os anos de aulas de como falar e me dirigir ao público incutiram em mim a técnica adequada, e eu sabia que meu discurso tocava cada um dos pontos necessários. Isso é ótimo, mas ainda sou uma garota de 18 anos. A pequena plateia riu. Continuei. Acaba sendo meio chato passar a maior parte do dia dentro do escritório com meu pai. Sem ofensas, majestade. Acrescentei, voltando para ele. Tudo bem, ele respondeu. Assim, decidi que é hora de mudar o ritmo. É hora de buscar não só um colaborador que trabalhe comigo nessa exigente tarefa, mas um parceiro que caminhe ao meu lado ao longo da vida. Para tanto, espero que Lia me conceda meu desejo mais profundo, uma seleção. Os conselheiros soltaram exclamações de surpresa e começaram a cochichar. Era perceptível choque na expressão dos funcionários. Ficou evidente que Gabriel era o único que sabia de tudo de antemão, coisa que eu nem esperava. Amanhã, cartas serão enviadas a todos os rapazes elegíveis de Lia. Eles terão 2 semanas para decidir se gostariam de competir pela minha mão. Tenho consciência, naturalmente, de que trilharemos um caminho desconhecido. Jamais tivemos uma seleção comandada por uma mulher, e ainda que tenha 3 irmãos, estou ansiosa para encontrar mais um príncipe para Ilia. Espero que todo o país celebre comigo quando isso acontecer. Acenei levemente com a cabeça e voltei ao meu lugar. Minha mãe e meu pai irradiavam orgulho. Tentei me convencer de que essa reação bastava, embora continuasse apreensiva. Não conseguia parar de pensar que faltava alguma coisa, que havia um buraco na rede sobre o qual eu planejava cair. Mas não ouvi o que fazer. Tinha acabado de saltar pela janela. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!